Estamos no ar, Roberto. Contigo, meu amigo. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Roberto Campos Gouveia Filho e este é o 5º encontro anual da Associação Brasileira de Direito Processual, o Encontro dos Associados. 5º encontro, o primeiro realizou-se em Belo Horizonte, o segundo em São Paulo, o terceiro em Curitiba, o quarto em João Pessoa, e este 5º, dada a pandemia, realiza-se no Brasil todo, a partir aqui de Paudalho, Pernambuco, que é de onde estou. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, aos associados, ao público em geral, aos meus diretores, especialmente o meu vice-presidente, Antônio Carvalho, a nossa diretora de comunicação social, Eve Malafaia, a nossa diretora de eventos, Paloma Saldanha, que sem eles este evento não estaria sendo realizado, além da equipe técnica. Aos demais diretores, especialmente aos meus diretores ligados à parte financeira, Aldemiro Rodrigues, Patrícia Henriques, que me permitem realizar esse tipo de coisa, efetuar gastos, enfim. Nós teremos aqui a temática referente aos 5 anos de promulgação do Código de Processo Civil, 5 anos de promulgação e caminhamos para os 5 anos de vigência em março do ano que vem. Traremos aqui verdadeiros especialistas em diversos pontos relacionados, pontos estes referentes ao passado, ao agora e também ao futuro. Eu espero que todos gostem. O evento está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, respeitando a diversidade. E, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui ao doutor Eduardo José da Fonseca Costa, nosso ex-presidente e atual presidente do Conselho, que falará brevemente sobre esses 5 anos aí do CPC. Eduardo, a palavra é sua. Está fechado o microfone, Eduardo. Muito obrigado. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes. Começo pelo nosso atual presidente, o professor Roberto Campos Gouveia Filho. É uma felicidade enorme ver a BDPRO chegando no seu 2º mandato presidencial, ao seu 5º encontro nacional, com características muito peculiares, embora eu acredite que esse formato veio para ficar, não necessariamente para esse evento, porque o gostoso de uma associação é congregar todos presencialmente, mas, dadas as circunstâncias, é o que nos resta. É bastante interessante falar sobre esses 5 anos de promulgação e quase de vigência do novo Código. Hoje eu acordei lembrando de um artigo do Glauco Gumerato Randos, meu querido amigo, e ele usava um adjetivo neologístico. Ele dizia que há alguns diplomas legislativos que são gatopardistas. O substantivo do qual ele derivou o adjetivo é gattopardo, que em italiano é o leopardo, e ele se referia ao filme do Luchino Visconti, estrelado pelo Burt Lancaster, Cláudia Cardinale e Alain Delon, chamado Il Gattopardo, o Leopardo. Uma história linda, ocorrida na Sicília, durante o processo conflituoso de unificação da Itália, e ao final ele, dando-se conta da decadência da nobreza italiana e da ascensão de uma burguesia empresarial pouco nobre, desinformada, pragmatista, utilitarista, materialista, não dada aqueles valores cavalheirescos tão cultivados pela nobreza siciliana da época, ele, de uma maneira melancólica, à noite, ao fim de um baile, olhando para o céu, mirando a lua, solta uma frase genial, dizendo: é preciso que tudo mude para que nada mude. Me parece que essa máxima resume o que tem sido o Código já não tão novo de processo civil de 2015. Um código que, na prática, mudou muito pouco. Nós temos mudanças periféricas, que não raro têm rendido muitas discussões e muitos livros, mas a mim me parece que tem havido uma descolagem da realidade. Nós vivemos um ambiente doutrinário
descolado da realidade. Eu desafio os doutrinadores brasileiros, especialmente aqueles que não têm uma advocacia intensa no cotidiano, a presidirem uma subseção da OAB e entender o que acontece no dia a dia do foro, não é? E é interessante, porque, embora haja raízes mais profundas, nós temos algumas características que definem o nosso tempo. Esse código de processo, ele eclode em circunstâncias muito específicas, com particularidades inéditas na tradição jurídica brasileira. E eu vou arrolar alguma delas de maneira muito rápida e entregarei a palavra aos que me sucederão. Nós vivemos uma época em que a doutrina transforma alquimicamente o que é de lege ferenda em lege lata. Existe uma dificuldade de os doutrinadores se circunscreverem a realidades objetivas externas que lhes sejam impostas. Nós vivemos uma época em que enunciados de workshop ganham pretensão de fonte do direito, uma época de esloganização da ciência processual, uma ciência processual que faz com enunciados performativos, com conteúdos semânticos muito variáveis ou indeterminados, como justiça, verdade, paz social, cooperação, fraternidade, eficiência e outros slogans não menos relevantes. Um sacrifício da lei pelas ideias de verdade e justiça, com base em teorias desacompanhadas de uma compreensão estruturada sobre o que seja verdade e sobre o que seja justiça. Temas que quem tem algum conhecimento de filosofia sabe que integram talvez dos 3 ou 5 maiores problemas filosóficos da humanidade. Nós poderíamos falar do problema do tempo e do problema de Deus também. Raciocínios com base em princípios que são imunes a controle objetivo racional. Vende-se no Brasil a ideia de que é possível aplicar diretamente per salto um princípio, o que é uma grande mentira, porque se eu aplico um princípio ao caso concreto, eu preciso de uma regra de intermediação, porque eu preciso encaixar o caso no princípio e extrair consequências jurídicas. E só quem me dá isso são regras, né? A questão é saber quem vai criar a regra de intermediação. É o juiz ou é o legislador? O juiz não teria aí funções paralegislativas inconstitucionais? Nós vivemos numa era de ressignificação das garantias fundamentais do processo. Direitos fundamentais de primeira dimensão, que, portanto, são posições jurídicas ativas para o cidadão. Desses direitos fundamentais, os doutrinadores extraem posições jurídicas ativas para o juiz. Vejam que há um ilogismo completo nos raciocínios. Um direito processual que tem se transformado numa espécie de moral especializada, quase sempre a moral unilateral do juiz. Mutilações oficiosas do procedimento. O juiz é o único agente público que não se submete ao procedimento que o legislador imputou a ele. Você não vê casas legislativas flexibilizando o procedimento legislativo. Nós não vemos comissões de licitação flexibilizando os procedimentos da Lei 8666. Nós não vemos comissões de concurso flexibilizando o procedimento concursal para a seleção daqueles que proverão os cargos e funções da administração. O juiz é o único agente público ungido por Deus que flexibiliza procedimento à margem de previsão expressa em lei. Época em que o réu é reificado, ou seja, o réu é coisificado, o processo, portanto, em favor sistematicamente do autor. Um panconciliacionismo, uma ideia de conciliação a qualquer custo com fins gerenciais, não para pacificar as pessoas, para reduzir acervo de processo. A institucionalização da parcialidade do juiz, como se a imparcialidade fosse um problema de sua menos importância. Uma espécie de vale-tudo executório. Por exemplo, a doutrina e os advogados em geral manejam muito mal a tutela cautelar. Então, é muito comum se ver o ganha, mas não leva. Então, como eu não resolvo o problema a montante, eu tenho de resolver o problema a jusante, criando medidas absolutamente draconianas que se confundem
com penas restritivas de direito que habitam a seara do direito penal, uma descolegialização dos tribunais inferiores. Basta ver que políticas públicas de segurança de um estado inteiro da federação foram modificadas por uma canetada de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, que impede que hoje helicópteros e coisas do tipo possam ser usadas para o monitoramento das práticas de tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Nós assistimos a uma espécie de mandarinato quase legislativo do STJ. O STJ hoje usurpa a produção de lei ordinária federal no Brasil, um mandarinato quase constituinte do Supremo. O Supremo não se limita mais a usurpar poder constituinte derivado. Ele é o próprio poder constituinte originário do Brasil. Uma legiferação em mau vernáculo, o CPC, em trechos longuíssimos, é um verdadeiro deserto de prosa, uma redação em vernáculo absolutamente deprimente, uma legiferação simbólica do impraticável, que não me deixe mentir o professor Marcelo Neves. Assim como nós temos uma constitucionalização simbólica, o CPC encarna em vários pontos uma legiferação simbólica daquilo que é absolutamente impraticável. A dinamização, a flexibilização e a impermanência como divisas, né? Uma obsessão por flexibilizar e por não se contentar com estruturas rígidas que são impostas pelos representantes eleitos democraticamente pelo povo. O juiz se acha acima do povo, como se ele fosse dotado de poderes gnósticos para descobrir o que é o melhor para os cidadãos. E, por fim, um amor neofílico por coisas que jamais foram testadas. Vamos pensar, por exemplo, no caso do IRDR, que é um verdadeiro fracasso institucional. Os processos ficam 4, 5 anos parados, nada se movimenta na primeira instância, e até hoje questões que foram destacadas para a solução padronizada não foram resolvidas. Então, veja que, ao fim e ao cabo, tudo isso é muito periférico, muito superficial. Coisas mais profundas estão por trás disso. E é nesse momento difícil que nós nos vemos hoje na contingência de comentar um código que tem a ver com tudo isso que eu descrevi. Eu peço perdão pelo mau humor, por o excesso de realismo. Eu espero que os trabalhos sejam bastante prolíficos, que os problemas que nós vamos enfrentar hoje recebam um tratamento que nos permita resolver as angústias que nos afligem no dia a dia, e tenho certeza de que isso vai acontecer, dada a qualidade intelectual de todos os participantes desse evento. Parabéns ao BDPRO, obrigado pela oportunidade, sejam todos bem-vindos a esse 5º Encontro Nacional, e que seja o 5º de tantos outros, e vida longa à nossa associação. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Eduardo Costa por essa explanação prévia aí acerca dos 5 anos da vigência do Código. Deu para ver que ele é uma metralhadora ambulante, né? E quando ele esquenta, é difícil segurar. E sem mais delongas, até porque temos aí um certo atraso, eu passo a palavra para a doutora Patrícia Freire, que conduzirá a primeira mesa. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer a toda a diretoria, né, da BDPRO por participar de mais esse evento da nossa associação, que faço no nome de Roberto Campos. E hoje o nosso debate vai ser sobre cooperação. E aí a gente vai falar um pouquinho, buscando responder as seguintes perguntas, né? O novo modelo do processo, a cooperação seria o novo modelo do processo brasileiro? Quem coopera com quem? Como se coopera? Qual é a sanção pela falta de cooperação ou prêmio para a sua realização? E para debater esse tema, vamos iniciar com Sérgio Cabral dos Reis, que é doutor em Direito,
doutor e mestre em Direito, professor de Direito Processual Civil, Processual de Trabalho da Universidade Estadual da Paraíba, professor de graduação e de pós-graduação da Unifacisa, professor da Escola Superior de Magistratura do Trabalho da Paraíba, membro da ABDPRO e membro da IPEATRA, juiz do trabalho da Paraíba, da 13ª região. Então, doutor Sérgio, a palavra está com você agora. Doutora Patrícia, muito obrigado. Saudar o doutor Roberto, doutor Eduardo e os demais amigos aí da BDPRO. Bom, o tema é cooperação processual, para alguns colaboração, para outros processo comparticipativo. E a primeira pergunta, sendo objetivo, há um novo modelo processual? Eu diria que normativamente, sim. Eu não posso dizer que a sistemática normativa do CPC de 2015 ela é igual ao do CPC de 73. O CPC de 73 ele tinha uma cultura diferente, ou tentava promover uma cultura normativa diferente do CPC de 2015. Era um CPC voltado muito para o processualismo científico e não tinha, e ainda calcado no contraditório formado pelo binômio informação-reação. A partir do Código de 2015, e pela sistemática do modelo cooperativo de processo, pretende-se realizar o quê? Uma comunidade de diálogo, como diria o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, rechaçando a ideia da jurisdição como polo metodológico do direito processual e focando no processo como um locus de debate democrático. Então, nesse sentido, eu acho que normativamente há um novo modelo nessa relação juiz-partes a partir do CPC de 2015. Há um renovado contraditório e também com fomento à autonomia da vontade das partes na definição de questões procedimentais, há uma espécie de corresponsabilidade entre juiz e partes com relação à definição do procedimento, de modo a ajustá-lo às peculiaridades da causa. Nesse sentido, eu acho que há um novo modelo. Agora, o modelo cooperativo de processo deve ser interpretado em conjunto com as demais normas fundamentais do CPC. Deve ser interpretado a partir da boa-fé objetiva, deve ser interpretado a partir do contraditório como influência prévia à vedação de decisões surpresa e deve ser interpretado a partir da primazia do julgamento de mérito, inclusive recursal. Então, a primeira resposta seria nesse sentido. Normativamente, sim. Se, de fato, as coisas estão acontecendo ou não na prática, é uma outra questão. Que, ao final, a minha conclusão será no sentido de que devemos lutar por uma nova cultura. Por quê? Porque o legislador já fez a parte dele. Cabe a nós, operadores do direito, lutar para que as coisas, de fato, aconteçam na prática. Mas a primeira resposta é sim. Segunda questão. Quem deve cooperar? Quem deve cooperar? Em primeiro lugar, juiz e partes. Eu não tenho dúvida. Normativamente, os deveres de diálogo, de prevenção, de auxílio, estão disciplinados no Código de 2015. Por exemplo, dever de auxílio está lá no código que o juiz, se a parte não tiver dificuldade de acesso a um documento, tem o dever de oficiar um órgão público, e a doutrina interpreta também privado para a obtenção da prova. Prova é um direito fundamental. Então, assim, questões relacionadas à emenda à petição inicial e ao diálogo com o autor, informando ao autor o que é que está caracterizando uma possível inépcia da petição inicial, faz parte do modelo cooperativo de processo. Nas causas complexas, o saneamento compartilhado, a possibilidade de saneamento compartilhado e dialógico com as partes também faz parte desse modelo dialógico de processo. A questão da fundamentação, inclusive de precedentes, a fundamentação adequada, o dever de dialogar com os fundamentos relevantes das partes no processo, também é uma inovação normativa do Código, ainda que doutrinariamente já deveria ocorrer sob a égide do Código de 73, porque já estávamos sob a égide da Constituição de 88, e uma fundamentação adequada é possível extrair desse novo modelo constitucional de processo. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que normativamente esse vínculo juiz e partes aí, ele estabelece deveres de cooperação, mas disciplinado pelo Código. Qual é o problema? Qual é o problema aí? Qual é a crítica nessa questão juiz e partes, por enquanto? A crítica é a seguinte: o juiz não pode, em primeiro lugar, atuar com discricionariedade. Não pode, a pretexto de cooperar com a parte, rejeitar a legalidade e adotar critérios de ordem política ou moral. Fazer com que
o direito ande a reboque de valores subjetivos e morais do juiz. Essa é a primeira questão. A segunda, o juiz não pode atuar no processo como uma espécie de tutor da parte. Pior, saindo da sua condição de juiz, investido na jurisdição, na condição de terceiro imparcial ali entre as partes e atuar como uma espécie de advogado da parte. Então, jamais o juiz pode fazer isso, em nome da cooperação. Porque, do contrário, o modelo cooperativo é instrumento de arbitrariedade judicial. Por outro lado, o juiz também não pode afastar ônus processuais das partes. Nós sabemos que, ao longo do procedimento, as partes estão diante de deveres, de faculdades e de ônus. E o juiz não pode afastar os ônus processuais das partes. Pior ainda, em nome da cooperação, afastar a incidência de prazos processuais peremptórios. Então, continua sendo na mesma crítica. O juiz deve seguir o quê? A legalidade, a disciplina da legislação e procurar realizar, né, de maneira responsável e ética, os valores que decorrem da cláusula geral do devido processo legal substancial. Feitas essas ressalvas, eu não tenho dúvidas de que há um dever de cooperação juiz e partes. Então fica aí a segunda resposta. A próxima questão é a seguinte: e as partes? As partes devem cooperar entre si? O artigo 6º do CPC, ele diz categoricamente que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si. Então, em princípio, há uma informação clara no texto do legislador de que as partes devem cooperar. Até agora, inclusive é bom que fique claro isso, não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade em relação a esses textos normativos. Tenho que partir da premissa que são constitucionais. Mas é preciso estabelecer algumas ressalvas. Eu faço, inclusive, uma pergunta em relação a isso. As partes devem sempre cooperar uma com as outras? No meu modo de entender, não. No meu modo de entender, não. Em primeiro lugar, como nós sabemos, as partes, por intermédio dos seus advogados, atuam no processo estrategicamente. As partes, o advogado, inclusive, defende o interesse da parte no processo. Há quem critique, inclusive, essa visão de que o advogado busca a justiça do processo. Não, o advogado busca, dentro de preceitos éticos, defender os interesses do seu cliente no processo. Essa é uma primeira ressalva. No plano do direito material, as partes cooperam. Por exemplo, as partes têm interesse no cumprimento do contrato. Mas no plano do direito processual, a lógica é inversa. A lógica é que as partes têm interesses contrapostos no processo. Todavia, existem exceções. Mas qual seria a regra geral? A regra geral é de que cooperar no processo é uma mera faculdade. Por exemplo, eu não posso obrigar as partes a firmarem um negócio jurídico processual com a outra. Se elas assim entenderem convenientes, no sentido de adaptar o processo às peculiaridades do direito material, elas exerçam essa sua faculdade. E o prêmio, inclusive, seria esse, de um processo mais compatível com a realidade do litígio. Mas o juiz não pode obrigar. O juiz não pode forçar uma parte a adotar uma estratégia que seja nitidamente favorável à outra parte. Aliás, ainda criticando o juiz não pode, a pretexto do modelo cooperativo, adotar determinadas decisões para fazer com que uma parte vença o processo. Agora, quais seriam as exceções? Regra geral, as partes têm uma faculdade de cooperar, mas quais seriam as exceções que aí confirmam aquela regra do artigo 6º? Eu tenho alguns dispositivos do Código, eu vou citar 2, que estabelecem, inclusive, sanções, se não forem atendidas, que as partes devem cooperar com a outra parte. O primeiro deles é o artigo 400, parágrafo único, que trata da exibição de documento. Eu não posso mais tratar, sob a égide do CPC de 2015, a exibição de documento contra a parte como um mero efeito da presunção de veracidade das alegações da inicial, porque nem todo processo é compatível com a confissão ficta. Existem litígios que versam sobre direitos indisponíveis. Ademais, eu tenho o direito constitucional à prova. Tem casos que eu preciso analisar o documento para saber se eu tenho o direito ou não, e eu tenho esse direito constitucional de acesso ao documento. Então, nesse sentido, eu acho que aquela súmula do STJ, a súmula 372, inclusive isto foi ratificado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, o enunciado de 54, aquela súmula ela é incompatível com o CPC de 2015, porque o parágrafo único do artigo 400, ele diz que em determinadas situações que o juiz deve analisar caso a caso, é lógico que o juiz tem que saber se, em primeiro lugar, se o documento existe, se a parte tem a obrigação de
apresentar o documento, e, nesse sentido, ele pode aplicar medidas coercitivas, medidas executivas atípicas, e aí seria um dever. A parte tem o dever de exibir um documento para outra parte. Então, a título dessa, essa seria uma primeira exceção no Código, né, dentro da legalidade. Uma segunda está no artigo 774 do CPC, já na parte de execução, que fala no inciso 5 o seguinte: o executado tem o dever de informar os seus bens penhoráveis. Onde estão, informações sobre os bens penhoráveis no processo, sob pena de multa de 20% revertida em favor do ente público, né? No caso da Justiça Federal, Justiça do Trabalho para a União, Justiça Estadual para o Estado. Ora, se tem uma sanção, é porque há um dever. E há um dever disciplinado do Código. Nada mais é do que o cumprimento da legalidade. Não é uma invenção do juiz, não é o juiz inventando um determinado comportamento cooperativo. Então, respondendo à segunda pergunta, a terceira ou segunda pergunta, já até me perdi aqui, as partes devem cooperar entre si. Em princípio, o artigo 6º diz que sim, mas, sob o ponto de vista prático, no geral, é uma mera faculdade das partes, né, de cooperar com a outra, de pactuar uma suspensão do processo, um adiamento de audiência, etc. Mas, a título de exceção e de forma prevista em lei, né, nós temos esses dois casos, pelo menos, no Código, do artigo 400, parágrafo 1º, e do 774. Por fim, para não me alongar e liberar espaço para os demais amigos, eu acho que nós devemos lutar por uma nova cultura, sabe? Eu acho que, como eu falei no início, o CPC, normativamente, ele é uma inovação em relação ao CPC de 2015. O CPC, em tese, pretende instituir um novo modelo de juiz, é um juiz dialógico, um juiz que pretende dialogar com as partes, e dialogar é, antes de tudo, querer ouvir, né, se predispor a ouvir, tem que ser um juiz leal, um juiz que efetivamente quer prestar tutela jurisdicional, quer, observando o devido processo legal, prestar tutela à parte que tem razão no plano do direito material. Então, ele ouvir, né, considerar os argumentos das partes, tornando o processo um ambiente muito mais democrático. E, por fim, eu queria deixar registrado que eu não vejo qualquer incompatibilidade, desde que se observe essas ressalvas que eu fiz, a observância do devido processo legal em toda a sua extensão, manutenção da imparcialidade do juiz, respeito à legalidade, ele não é incompatível com o processo como instituição de garantia. Então, devolvo a palavra e muito obrigado, doutora Patrícia. Eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos que forem necessários. Espero ter cumprido meu tempo. Eu que agradeço, Sérgio. O tempo foi dentro do tempo, né, dos 20 minutos, e eu fico muito feliz com a sua palestra, né, principalmente por ser juiz. Realmente, assim, a gente vê na prática, né, que alguns juízes eles estão tendo essa dificuldade desse contraditório dialogado. Concordo com a questão da cultura, realmente. Esse código ele vem implantando realmente um novo modelo, é necessário uma nova cultura. Às vezes, mudar a cultura demora um pouquinho, né? Demora um pouco. Inclusive, a gente ainda está numa geração, poucas pessoas agora que vão começar a se formar realmente, integralmente pelo CPC. Né? O CPC vai completar 5 anos de vigência. E daí que haja também uma oxigenação dentro do meio jurídico, também demora um pouco, né? Eles já vão estudar realmente já inseridos nesse novo CPC, mas a maioria dos profissionais que estão no mercado, principalmente os juízes, porque exige todo um requisito, né, para poder passar no concurso, inclusive tempo de experiência, são da geração do Código Antigo. Né? Então, assim, enquanto advogada mesmo, recentemente, só que você falou que já deveria com relação à fundamentação, e eu concordo, eu acho que esse código ele trouxe coisas que, assim, que eram, na minha concepção, óbvias, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E, assim, a questão da fundamentação passa por isso. E, assim, recentemente, enquanto advogada, eu recebi uma sentença que eu vou ter que embargar de declaração, porque a juíza simplesmente fundamentou em 3 resoluções da ANS, não dizendo especificamente qual era o artigo ou qual era o inciso. E, na verdade, na primeira resolução, ao contrário do que ela disse, porque foi improcedente, ao contrário, o artigo que eu achei, porque eu tive que ir lá, né, o inciso era favorável à tese do autor. A segunda e terceira resolução não vi qualquer correlação com a causa.
E aí, assim, até para a gente apelar fica difícil. Tipo, ela se baseia em uma resolução, mas qual é o inciso? Porque eu não achei. Na verdade, eu acho que 2 resoluções não tinham conexão. E a gente vai ter que embargar de declaração justamente para isso, né? Assim, qual dessa resolução, qual é o inciso, qual é o artigo que você se baseou para dar improcedência? Porque fica difícil até de recorrer nesse sentido. E a sentença ele é o contraditório também, né? Do juiz para com as partes. O juiz ele entra nesse aspecto, é a resposta do juiz com relação a isso. Mas eu não vou me demorar muito, só realmente quis falar sobre isso, porque é algo que eu recebi recentemente. E aí eu vou passar logo a palavra, tem razão do tempo, para William Gale, né? Que é mestre em Direito, mestre em Direito, associado da BDPRO, professor de cursos em pós-graduação e advogado. Então, William, a palavra está com você agora. Bom dia a todos, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Me escutam bem? Sim? Tá. Bom dia a todos. Primeiro, os agradecimentos que eu vou tentar também cumprir meu tempo estritamente aqui. É um prazer estar aqui conversando e quero saudar os colegas, o professor Marco Paulo, aí, a nossa nova aquisição garantista, e também saudar o professor Sérgio Cabral. Um agradecimento especial para o pessoal que se empenha na organização e na moderação, para a Patrícia, e, claro, um agradecimento especial à BDPRO, que eu quero agradecer aqui na figura do nosso presidente, o professor Roberto Campos Gouveia Filho. Também agradecer o Edu e o Carvalho, o Carvalho que me endereçou o convite e quem eu fiquei incomodando aí nos últimos 2 dias com perguntas e questões técnicas. Tá, então, feitos os agradecimentos, eu quero aproveitar o ensejo da fala do professor Sérgio e começar aqui, então, a minha exposição. Bom, a questão é saber, né, a gente está aqui para discutir se a cooperação é ou não um novo modelo processual. E se esse modo de pensar o processo, se ele alterou, se ele é uma nova racionalidade dentro do direito brasileiro. E aí tem 2 formas na verdade, existem outras formas de abordar a questão, mas o professor Sérgio já falou isso, minha abordagem vai se dar mais ou menos nessa linha, que você pode analisar sobre a perspectiva normativa, sobre a perspectiva dos fatos. A perspectiva normativa, eu vou dizer aqui a perspectiva da doutrina, né? Bom, em dezembro de 2017, o professor Diego Crevelin, que inclusive acho que está aqui presente também, nos assistindo, ele escreveu uma profunda objeção a essa ideia de que a cooperação é um novo modelo de processo, né? É um texto ali que deve passar das 40 laudas, né? E ele vai ponto a ponto explicando ali o porquê ele não concorda com a ideia de que a cooperação é um novo modelo, e o argumento dele central, ou em tese, é que, na verdade, se está chamando de cooperação algumas coisas antigas ou que já existiam, né? E logo no início do texto, tem vários argumentos, né? Mas é logo no início do texto dele que ele tem um argumento que eu acho muito interessante, abro aspas, diz o seguinte: se vivemos num Estado democrático de direito e o bloco de constitucionalidade é o fundamento formal e material de validade de todos os atos normativos, sendo a Constituição prenhe de garantias processuais, poderia o legislador infraconstitucional alterar um modelo de processo, alterar um paradigma? Então, é uma pergunta, e aqui no sentido positivo, que tem um caráter retórico, dizendo o seguinte: até mesmo o legislador infraconstitucional talvez não teria competência para fazer isso, né? Esse é um dos argumentos que ele vai desenvolvendo ao longo do texto dele, são inúmeros os argumentos, né? Citei apenas um aqui. Mas, de qualquer forma, com isso, esse texto do Diego foi publicado em 2017, com isso eu consigo ter aqui 4 pontos para falar e para contextualizar o debate. Ponto número 1, essa é uma discussão de dogmática jurídica, ou como o professor Sérgio Cabral falou, uma discussão normativa, né? As propostas de cooperação, a resposta do professor Diego e todos os textos que vieram depois negando a cooperação enquanto modelo, o texto do professor Lúcio, do professor Igor, da professora Natasha e tantos outros textos, são discussões que operam no âmbito da dogmática, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu já comentei, né, o Diego fez ali uma grande refutação, uma grande objeção ponto a ponto.
Terceiro ponto, a gente sabe que essas objeções do Diego, elas chegaram, enfim, foi um texto que teve bastante repercussão, inclusive foi traduzido para outros idiomas, e chegaram ali nos principais defensores dessa ideia. E o quarto ponto que a gente sabe é que esse texto, desde 2017, permanece sem uma resposta. Eu pensei, bom, o que eu posso fazer para esse painel que não seja ficar voltando nesses argumentos que já estão lá. Quem tiver interesse, o texto do Diego é o caráter mítico da cooperação processual, fácil de achar no Google, né? Então, o que eu poderia fazer para colaborar com o debate, né? Que não fosse ficar voltando em argumentos que já foram de forma muito mais detalhada e com muito mais fôlego expostas do que eu, eventualmente, poderia fazer em 20 minutos. Bom, dentre as várias opções que me sobra analisar a prática, ver como a cooperação está operando na prática, né? Porque, salvo um juízo enganado da minha parte, até onde eu sei, até então não se foram feitos estudos empíricos para ver dados sobre a cooperação. Então, é basicamente isso que eu tenho feito aí nos últimos tempos, e eu quero mostrar um pouquinho desse argumento empírico, né? Então, assim, uma coisa é discutir se a cooperação processual, isso o professor Sérgio já colocou, e coincidentemente é a linha que eu adotei para fazer a minha fala. Uma coisa é perguntar se isso é um novo modelo na perspectiva dogmática ou normativa. Outra coisa é perguntar se é na perspectiva dos fatos. E a partir de agora eu começo a falar da perspectiva dos fatos. Tá. Aí eu quero compartilhar um PowerPoint, não sei se eu tenho capacidade técnica para fazer isso aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se eu consigo fazer isso, eu acho que isso... Share screen aqui, né? Quarta, tá com o áudio desligado, Diego. Aqui, ó. Vocês conseguem ver minha tela? Só faça um sinal, por favor. Sim. Segue. Maravilha. Então tá. Então são 4 slides bem rápidos aqui que eu quero sobre a perspectiva empírica, tá, pessoal? Ainda tem um tempinho. Bom, eu fiz uma pesquisa empírica sobre como está funcionando a cooperação processual. É uma pesquisa empírica para ser apresentada num curto espaço de tempo, então, obviamente, que é uma pesquisa cheia de limitações, tá? Ela tem várias limitações, e a primeira limitação dela, na verdade, eu não vou explicar aqui detalhadamente como eu fiz cada movimento da pesquisa, qual método eu utilizei, etc., porque isso tudo vai virar um texto, vai ser publicado, e aí lá sim eu vou detalhar todas essas questões. Agora eu não quero aqui ficar chateando-os com esses detalhes de metodologia, e quero só dar alguns detalhes amplos e gerais sobre como essa metodologia operou, e aí para logo a gente poder entrar nos dados. Tá, como é que eu fiz essa pesquisa? Ela sofreu uma limitação institucional, tá, porque eu pesquisei apenas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ela sofreu uma limitação temporal. Tá? Ela pesquisou um período de tempo recente e de 1 ano e meio, que começa em 1º de janeiro de 2019 e vai até 30 de junho de 2020. Tá? E a terceira limitação que eu fiz essa pesquisa a busca foi feita só em sessões cíveis. Tá? Então, tendo esse contexto, a gente percebe que em qual universo eu pesquisei? Essa é a próxima pergunta. Bom, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 1º de janeiro de 2019 até 30 de junho de 2020, em sessões cíveis, foram julgados, e ali está o dado, 339.482 casos. E aí eu não pesquisei princípio da cooperação, eu pesquisei os respectivos 6 deveres que decorrem do princípio da cooperação, que é o dever de lealdade, esclarecimento, prevenção, auxílio, consulta e diálogo. Todos esses deveres juntos, eles mostraram uma incidência de 1.730 casos nesse universo, tá? E aí eles estão divididos assim como está nesse gráfico. Isso representa, os referidos deveres representaram uma incidência de 0,50% em todo o universo. Então, na verdade, uma incidência até consideravelmente baixa. Obviamente, eu não tenho como explicar aqui para vocês cada um desses deveres e os resultados deles, né? Isso demandaria aí mais do que 1 hora, né? Então, eu escolhi um dever em específico para falar dos resultados dele e ver se
esse dever, ele me dá indícios ou me mostra que há um novo modelo processual operando. Tá? Então, sempre tendo isso em vista e sempre lembrando de outro fato, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui não é uma valoração minha. Não estou dizendo, isso deveria ser assim ou deveria ser assado. Eu vou relatar fatos, tá? Vou relatar fatos. Bom, vamos ao dever de esclarecimento aqui. Quais foram os resultados encontrados dentro do dever de esclarecimento nas pesquisas que eu fiz? Todas as decisões que o dever de esclarecimento aparecia, elas puderam ser encaixadas em 3 grupos distintos. O grupo número 1, que eu já deixei riscado, foram as situações em que o dever de esclarecimento, a expressão apareceu, lembrando que eu não fiz a pesquisa só na ementa dos julgados, eu fiz a pesquisa no inteiro teor de cada julgamento, né? Então, assim, o primeiro grupo apresentou situações em que a expressão dever de esclarecimento estava ali, mas não por razões de processo. Questões de direito do consumidor, por exemplo, né? O dever do fornecedor esclarecer ao consumidor determinada questão. Então, esse primeiro grupo, eram todas coisas que não tinham uma necessária relação com a cooperação nesse sentido processual, então, portanto, eu tirei fora, né? Não coloquei aqui para fins de análise processual. Bom, aí me sobram dois grupos, o grupo 2 e o grupo 3. Um com 65% e outro com 8% dos casos. Né? O grupo 2, o dever de esclarecimento, foi utilizado sempre em conjunto com o artigo 932, parágrafo único do CPC, que é o artigo que determina que, antes de considerar inadmissível um recurso, a parte deve ser intimada para sanar o vício ou juntar o documento que falta. Tá? Nesse caso específico, vejam que interessante isso, nesse caso específico, a obrigação que o dever de esclarecimento cria, nessa perspectiva retórica, é uma obrigação voltada ao julgador, ou seja, é o julgador que tem dever de esclarecer à parte qual documento ou qual vício deve ser sanado. Tá? E o grupo número 3, o dever ele sofre uma volta de 180 graus e a obrigação deixa de ser do julgador e passa a ser do recorrente. E é utilizado no sentido de que o recorrente deve esclarecer ao julgador qual foi o ponto da sentença específico que ele está atacando. Ou seja, são aqueles casos em que a pessoa recorre e não aponta exatamente qual ponto da sentença está divergindo. Né? E aí, com base nisso, Pessoal, vocês estão me escutando? Alguém responde aí, que eu não... Sim. Escutam? Então tá tudo, ok. Que deu uma travada aqui, achei que tinham parado de me escutar. Bom, aí assim, esses são os dois grupos, grupo 2 e grupo 3. Tá? E aí a questão é saber responder, sobre a perspectiva da prática, a pergunta do painel. É um novo modelo que está operando aqui? Eu vou começar respondendo pelo grupo 3, que é mais fácil. Né? É evidente que não é um novo modelo que está operando no dever de esclarecimento, no sentido que está sendo usado nesse grupo 3. É evidente porque todas as vezes que foi utilizada essa expressão dever de esclarecimento nesse grupo 3, também foi utilizado junto ao princípio da dialeticidade. Né? Isso aí, a situação de que um recorrente tem que apontar em seu recurso qual parte da decisão ele está atacando, isso não configura modelo processual nenhum. É bem possível que isso aconteça no processo brasileiro, no processo, sei lá, italiano do século XVIII, no processo fascista, em qualquer processo isso vai existir. Né? Isso não é uma marca de modelo processual. E a maior prova disso é que o princípio da dialeticidade existe muito antes do CPC de 2015. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é mais ou menos aquilo que o Diego já havia dito no texto dele, que está se colocando um novo rótulo sobre uma substância que já existia. Né? O princípio da dialeticidade é muito antigo. Então, esse grupo 3 aqui nos mostra claramente que não tem um novo modelo, não tem uma instituição, um instituto autônomo. Né? O que está acontecendo aqui é basicamente está se dando um novo nome, ou até mesmo uma explicação para algo que já existe, que, enfim, é até lógico. Né? Se a parte vai recorrer de uma sentença, ela tem que dizer qual ponto da sentença ela não concorda. Então, fechamos o grupo 3. Vamos ao grupo 2. O grupo 2, na verdade, o dever de esclarecimento entra também como uma explicação do artigo 932, parágrafo único. Então, o dever de esclarecimento em si só, ele não institui nada. Ele está só explicando.
Ele, por si, isso fica claro, ele não consegue instituir nada sozinho. Ele apenas explica o que acontece no artigo 932, parágrafo único do CPC. E aí a questão é saber, isso é decorrência de um novo modelo processual? Olha, parece que não, tá? Parece que é uma regra específica que diz que o juiz deve, no caso, o desembargador deve intimar a parte para sanar o seu documento antes de não conhecer o recurso. Caracterizar um novo modelo processual, eu acho que não, sobretudo depois do novo Código de Processo Civil, porque essa prática ela já era consolidada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul antes do CPC de 2015. Então, para ser um novo modelo, teria que ser algo novo. E, na verdade, a própria jurisprudência, muito antes disso, já tinha essa prática, já tinha consolidado essa prática, e aqui está só explicando uma regra, e essa regra, de alguma forma, ela existe, mas a própria jurisprudência antes já fazia uso desse tipo de prática. Então, esses são fatos. Não estou dizendo que isso está certo, está correto, está correto ou está equivocado, estou só descrevendo fatos. Mas parece que não é, que os fatos não nos mostram um novo modelo operando. E aí, por fim, um outro dado bem interessante que eu encontrei é que o Tribunal de Justiça tem 103 desembargadores distribuídos em câmaras cíveis, tá? E apenas 4 desembargadores foram responsáveis por utilizar o referido dever de esclarecimento. Significa que 3,8% apenas dos desembargadores está usando o dever de esclarecimento como uma fundamentação. E mais interessante, desses 3,8%, um desembargador sozinho é responsável por 75% dos casos. Eu coloquei aqui desembargador 1, 2, 3 e 4, porque a minha ideia não é fulanizar nada, Depois, quando a pesquisa sair escrita, quem tiver dúvida, quiser saber quem são os desembargadores, pode consultar. Mas aqui o dado é a ideia é mostrar um fato. Então, parece que, sob a perspectiva, o meu argumento até aqui veio no sentido da ideia qualitativa, ou seja, avaliar as razões. Sobre a perspectiva quantitativa, também parece que esse dever não consegue configurar sozinho um novo modelo processual. E aí eu vou para as minhas conclusões de fato sobre o dever de esclarecimento. Assim, pessoal, sempre lembrando, que é uma pesquisa empírica extremamente limitada, tá? E isso é o que as pesquisas empíricas podem oferecer, e não mais do que isso. São leituras parciais no sentido de uma parcela, da realidade, e elas nos mostrar, obviamente eu não consigo aqui, em 20 minutos, mostrar toda a realidade da cooperação. O que eu estou mostrando é uma realidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, recortado em determinado período de tempo e em um dever específico, tá? Então, mas tudo isso para mostrar o quê? A parcela da realidade que eu estou analisando aqui, ela nos mostra claramente que a cooperação não é um novo modelo processual sob a perspectiva quantitativa, porque é irrelevante, Ela representa 0,02% dos casos julgados em sessões cíveis, é mencionada por apenas 3,8% dos julgadores, e dentro desses 3,8%, um julgador sozinho é responsável por 75% das incidências. E sob a perspectiva qualitativa, ela é apenas um novo rótulo, e aqui a prática e a dogmática, quando eu falo dogmática, eu estou me referindo ao argumento do Diego, caminharam no mesmo sentido, mostrando que é apenas um novo rótulo para regras ou práticas antigas. No caso específico, para a regra do artigo 932, parágrafo único do CPC, e para o princípio da dialeticidade. Então, eu não sei como é que eu faço para parar aqui, deixa eu ver. Parou? Fechou o PowerPoint? Fechou. Então tá. Então, assim, essa é a ideia, tá, pessoal? O que eu quero mostrar é contribuir, é fazer uma pesquisa bem pontual, tá? Por favor, não saiam dizendo por aí, o William lá trouxe dados que refutou a cooperação enquanto modelo processual em toda a prática. Não. É só uma leitura de um pedaço específico, porque isso é que as pesquisas empíricas podem fazer, E foi nesse sentido, com esses dados, eu já avancei, outros deveres ali já foram pesquisados, tá? Mas a questão do tempo aqui realmente acaba deixando complicado, não dá para falar de tudo. Vai sair, esse texto vai sair, vai ser publicado aí com todos os dados, como a pesquisa foi feita, etc. Mas aí, para fechar, no meu último minuto aqui, vou acho que cumprir o tempo de maneira rigorosa, A pergunta: a cooperação
é um novo modelo de processo brasileiro, eu acompanho a posição do Diego no campo dogmático normativo. Acho que não é, né, e pelas razões que lá estão, que não vou aqui ficar repetindo, né. E sobre a perspectiva da prática, nessa parcela específica da prática que eu pesquisei, ela se apresenta também como, não como um novo modelo, mas só como um novo rótulo para questões antigas. Então, sendo essa a minha resposta para a primeira pergunta, as perguntas de quem coopera com quem, como se coopera e qual a sanção pela falta de cooperação, o prêmio por sua realização, elas acabam perdendo o sentido, né, porque eu considero, até agora, tudo que eu vi ali sobre o tema, eu considero que, na verdade, o que está se chamando de cooperação, acompanho o Diego nesse sentido, são apenas novos nomes para práticas antigas. Então, aí, finalizei no último minuto, agradeço pela atenção, pela paciência, e me coloco à disposição aí para depois para os debates. Obrigado. William, agradeço. A gente vem com uma posição sua diferenciada, né, que apoia um pouco a questão do Sérgio e até a minha também, porque eu concordo mais com o Sérgio, mas eu entendo, porque o Rio Grande do Sul, ele, para mim, ele é um caso à parte, né? O Rio Grande do Sul, ele sempre é mais inovador e ele realmente já trazia essa questão da cooperação e suas jurisprudências de uma forma forte. Mas, assim, infelizmente, não é o que ocorre, na minha concepção, no geral, né, dos tribunais. Então, assim, tanto para os advogados, quando eles querem ver alguma decisão, alguma coisa mais inovadora, a gente sempre vai buscar primeiro no Rio Grande do Sul, depois em Minas Gerais, assim, que são tribunais, São Paulo, que são tribunais que sempre estão um pouco mais à frente com relação a isso. De toda forma, assim, só fazendo um pouco contraponto aqui na posição até de moderadora, eu entendo que, de toda maneira, eu discordo um pouco nesse sentido, não teria, assim, eu acredito que no Rio Grande do Sul isso realmente pode até acontecer, realmente era algo que já acontecia na jurisprudência, mas o que eu particularmente vejo na minha prática é que, inclusive com o novo código, não é mais novo, né? Inclusive com o Código de 2015 de processo, que traz isso de maneira clara, ele tira da jurisprudência e coloca lá, ou como eu até falei após o Sérgio, às vezes coisas que a gente até entende que era óbvio, que devia ser cumprido desde o Código de 73, após a Constituição, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito, a gente vê não cumprir ainda hoje. Então, assim, eu acho que a realidade do Rio Grande do Sul é um caso à parte, né? Então, nesse sentido. E aí, talvez, com relação ao Rio Grande do Sul, realmente muita coisa que estava na jurisprudência apenas veio para o CPC. Mas algumas coisas se fazia por avanço, por uma ótica diferente de se ver, mas que agora o CPC diz, olha, não é uma coisa do Rio Grande do Sul, ou de tal tribunal, ou de tal juiz, é para ser assim, é para todo mundo fazer assim, né? E é aí que a gente está vendo a dificuldade, porque nem todo mundo está fazendo assim. Mas, assim, muito boa a tua palestra, né, índices e trazendo aí essa realidade do Rio Grande do Sul. E eu passo agora, até em razão do tempo, não posso ficar falando tanto aqui, para Marco de Espírito. Se eu tiver falado errado, por favor, me corrija o nome. Eu vi que o William Galli eu falei errado, né, o sobrenome, até peço desculpas aqui agora, né. Então, o José Marco, ele é defensor público do Estado de Minas Gerais. Eu acabei falando de Minas Gerais aqui também, né? Eu disse que a gente sempre vai buscar jurisprudência no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, justamente porque a gente encontra lá algo mais avançado nesse sentido geral, né? Ele sempre vem com as teses diferentes, né? As teses diferenciadas, uma maneira diferente de ver. E aí vem Marco agora também falando aí de Minas Gerais e na qualidade de defensor público, membro da BDPRO. Então, Marco, a palavra agora está com você. Então, pode iniciar. Bom dia a todos. Estão me escutando? Ok. Em nome do professor Roberto Gouveia Filho, cumprimento todos os integrantes da mesa e os amigos que nos assistem. É uma honra imensa estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. Eu destaquei aqui um título provocativo para a gente começar a refletir um pouquinho sobre essa questão, que é o seguinte: parâmetros ontológicos científicos para sindicar as linhas normativas da cooperação processual. E o subtítulo é: ou seu dinheiro de volta.
Vamos imaginar o seguinte, que nós estejamos participando de um evento, anunciando um seminário para falarmos sobre cooperação processual. E aí nós podemos colocar lá um banner na parte externa do auditório, talvez até com esse título, né? Nós vamos aqui trazer para vocês os parâmetros ontológicos científicos seguros para nós sindicarmos, porque sindicar é controlar. E tudo que o juiz faz tem que ser controlado, né? Então, nós vamos ter que sindicar as linhas normativas da cooperação processual. Será que a gente consegue fazer isso? Eu trouxe aqui para início de conversa um versículo do Velho Testamento que versa nos seguintes termos: vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. Deu-lhes por isso o nome de Babel, pois foi aí que Javé, Deus, confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi aí que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Gênesis, capítulo 11, versículos 7 a 9. Vejam só, eu vou aqui trazer algumas provocações, né? Eu acho que nós temos que dar alguns passos atrás. Até pouco tempo atrás, não sei se ainda persiste, existia um projeto que pretendia inserir na Constituição o direito fundamental à felicidade. Não sei se isso ainda existe. Faz sentido inserir isso na Constituição normativa? O que eu já quero aqui, no primeiro momento de reflexão, é que a gente comece a identificar e a refletir sobre o fato de que não é tudo que cabe dentro do direito. Eu acho que nós estamos perdendo os parâmetros do subsistema do direito. Para que ele serve, como que ele funciona. Não é? O direito está virando uma vitrine de modismos. E nós estamos vendo um monte de jus estilistas, né? Que são pessoas que brincam de estilismo jurídico, sem a compreensão dos seus fundamentos jus-filosóficos, daquilo que ele é. Então, quando a gente vê uma cláusula geral desse tipo, isso já deveria causar, em todos nós juristas, muitas desconfianças, né? Porque a gente tá nadando nesse mar aí das cláusulas gerais e dos princípios com muita ingenuidade, com todo respeito, né? Com todo respeito. A gente tem que começar a refletir sobre o que significam essas propostas, desde o signo do enunciado normativo. Então, vamos começar a avaliação aí da tal da cooperação processual, tendo isso na retentiva, né? Do ângulo do ouvinte consumidor que vai participar desse tipo de seminário, ele vai sair de lá completamente ele vai sair de lá sem aquilo que lhe foi prometido, né? O seminário não vai trazer nenhuma conclusão plausível, principalmente para o cotidiano do dia a dia dele. Isso falando do ponto de vista de uma cláusula geral. Eu não estou falando de regra. Porque quando existe regra é outra história, né? A regra ela não vai suscitar essas discussões. Mas todas essas linhas normativas que a gente pretende inserir debaixo do guarda-chuva de uma cláusula geral ou de um princípio, já é uma outra questão. Eu acho que é nisso que a gente tem que começar a refletir, porque isso vale não só para a tal da cooperação processual, mas vale para qualquer cláusula geral, qualquer princípio. E também para a confusão que se tem feito em torno dos direitos fundamentais, né? O próprio Luiz Roberto Barroso, que é um jurista que hoje tem se destacado aí na casuística, no sorteio dos princípios, nas obras dele, ele sempre vai destacar de início, olha, falar de direitos fundamentais sempre é algo muito complicado por conta da sua vagueza, né? E a gente acaba deixando essas coisas para trás e esquecemos da necessidade de nós pensarmos em linhas normativas, porque nós estamos sendo pagos para isso. Nós que estamos no interior do subsistema jurídico, nós estamos recebendo os recursos da nação para trancarmos as linhas normativas. O direito serve para isso, para trazer previsibilidade, segurança, né? Agora, do ponto de vista de quem participa como palestrante desse seminário,
se nós já estamos lidando com uma cláusula geral, um princípio, a gente já tem que avaliar com muita desconfiança, como aquela pessoa que vai atravessar um rio que ele desconhece a nado, não é? Porque, geralmente, a gente pode estar entrando num ramo, e eu acredito que é o que a gente está fazendo aqui, num ramo onde nós vamos discutir sexo dos anjos. Porque dentro desse guarda-chuva, cooperação processual, cabe um universo, né? Então, é claro que o que vai resolver é a definição de regras, acima de qualquer outra coisa, né? Então, reflitam os colegas quantas vezes nós já depositamos a confiança de encontrar o fio da meada interpretativa no embrenhado terreno, dessa ou daquela noção, né? Quantas vezes a gente já tentou encontrar o fio da meada interpretativa de determinadas noções jurídicas, quando nós nos deparamos com mais rios de tinta, nos embrenhando em terrenos movediços que causam atoleiros. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesses atoleiros, né? Se o legislador do Instituto que a gente está avaliando fosse aquele Deus cruel que joga as criaturas no teatro da vida para se divertir com as suas agruras, certamente eles teriam agora largo ensejo para boas gargalhadas, nos assistindo aqui agora, tentando extrair do texto positivado as linhas normativas. Todos os exemplos que o professor Sérgio trouxe aí agora são regras, né? Quando a gente volta para a cláusula geral, ela é inútil, ela não serve de nada, né? Quando a regra está positivada, tudo bem, né? Então, o desafio que se nos coloca é identificarmos o conteúdo jurídico da cooperação processual do ponto de vista de quem entrevê que conteúdo normativo nessa noção vaga não existe, né? Então, eu gostaria de sair um pouquinho do terreno da pretensão conteudística, porque a gente pode ficar debatendo anos e anos sem chegar a conclusão nenhuma, né? Vocês vejam, por exemplo, como que a gente está colocando a carroça na frente dos bois. A boa-fé objetiva, que surge da mão dos alemães, ela hoje já tem alguma consolidação conteudística depois de anos de experiência. E nós conseguimos definir ali algumas linhas gerais, que são os deveres anexos, todas elas que poderiam ser muito bem positivadas em regras, sem ficarmos apontando para a cláusula geral, né? Porque muitas vezes a cláusula geral ela vai ser só um atalho intelectual para você tentar explicar um conjunto, mas sem pretensões normativas, né? Então, o problema é que quando a gente deposita toda a nossa confiança numa cláusula geral no princípio, nós estamos, na verdade, alimentando um sistema de legitimação do preenchimento por parte do julgador, porque, no final das contas, é isso que vai acontecer. O julgador que vai dar o preenchimento conteudístico, porque regra nós não temos, ou quando tem a regra, a cláusula geral, o princípio, é totalmente dispensável, né? E a gente fica legitimando doutrinariamente, intelectualmente, iludindo aqueles que participam do subsistema jurídico, fazendo a propaganda de uma atuação de preenchimento inventivo da parte do magistrado, onde ele vai dar a palavra final. No final das contas, é disso que se trata, né? Então, eu penso que a gente tem que começar a pensar do ponto de vista da qualidade normativa. Quem aqui na faculdade ouviu falar sobre isso? Da necessidade de pensarmos em qualidade normativa, né? Aquele livro do professor Humberto Ávila, que é o Segurança Jurídica, ele já deveria nos colocar com os pés no chão para avaliarmos com muita cautela tudo isso que tem sido trazido no campo do processo civil, do direito civil, né, do processo em geral. Não obstante, o próprio professor Humberto Ávila ele tenha uma postura epistemológica com a qual nós não concordamos, mas quando ele vai avaliar a questão da segurança jurídica, isso já deveria nos colocar com o pé no chão sobre a função do direito, sobre a possibilidade de nós destacarmos linhas normativas seguras na hora de positivarmos um texto de lei, né? Porque lançar um verso poético num diploma normativo é muito fácil, gente, né? E aí depois fica a doutrina vendendo rios e rios de livros, né? Onde todo mundo vai participar de inúmeros seminários, saindo de lá sem conclusão nenhuma. E, no final das contas, o que vai valer é a canetada do juiz.
né? Em recente entrevista, um colega da BDPRO, também ancorado em John Austin, ele fez a distinção entre enunciados constatativos e enunciados metafísicos ou performativos, onde esses últimos seriam insuscetíveis de controle do processo de aplicação. Aí eu me pergunto, é a metafísica o problema? Eu penso que não, porque a metafísica é inafastável, né? Como diz o Miguel Reale, a metafísica na vida intelectual do ser humano é uma conjectura inafastável, né? O Miguel Reale vai dizer que toda vez que tenta se matar a metafísica, ela renasce, né? Ela renasce no mesmo instante em que se anuncia sua morte, muito embora, é claro, em outra luz e obedecendo a imprevistas perspectivas. Como nos ensinou Karl Popper, o mundo 3 está sempre presente, que é o mundo das construções intelectuais. Nós nunca vamos conseguir destacar isso do universo da dogmática jurídica, né? Agora, a gente tem que trazer isso para dentro do universo da dogmática jurídica. A derrocada do Círculo de Viena, principalmente depois das críticas do Popper, ela está aí para nos apontar o que há de ilusório e problemático nas proclamadas excelências dos juízos fundados nas relações empíricas. Então, é claro que a gente nunca vai conseguir eliminar o campo da teoria, da metafísica, da construção teórica. Não é disso que se trata. Nós estamos aqui resgatando aquele positivismo ingênuo, principalmente o positivismo intelectual, né? Mas, por outro lado, isso não nos demove, não nos afasta do dever de buscarmos a segurança normativa. A gente tem que começar a lutar por isso. Olha, a gente não devia nem dar ouvidos para quem fica fazendo boutique jurídica em nome dessas cláusulas gerais e desses princípios, né? Isso nem deveria ser objeto da nossa seriedade. Então, lembrando aqui do Marcelo Duque, um jurista do Sul, ele vai destacar que a dedução ou a derivação de um conteúdo concreto a partir de princípios abstratos representa uma das formas mais obscuras da fundamentação jurídica. Vale dizer, detém o inconveniente da imprecisão. Sendo mais claro, extrair deveres concretos a partir de um princípio com elevado grau de abstração representa uma conduta altamente propensa à violação da própria segurança jurídica, pela ausência do menor parâmetro indispensável ao controle e delimitação de qualquer relação jurídica. O professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior lançou uma obra espetacular que fala sobre o Estatuto Epistemológico do Direito Civil e como a gente está precisando voltar para as bases do direito civil, que, como lembra Antônio Menezes Cordeiro, é ainda a alma do que há de jurídico, da tradição do que há de jurídico, que passou pela prova de fogo da experiência das nações que nos precederam, né? Ele vai falar que a gente precisa começar a pensar no chamado mal de Hedemann, no manuseio das cláusulas gerais, e ele se refere às advertências de Justus Wilhelm Hedemann, no opúsculo A Fuga para as Cláusulas Gerais, um perigo para o direito e o Estado. A gente precisa ir lá nesse texto, estudarmos ele. A fuga para as cláusulas gerais, um perigo para o direito e o Estado. Não é? Ao invés de ficarmos vendendo essas ilusões sobre cláusulas jurídicas e princípios. Gente, na vanguarda da academia brasileira, na vanguarda, os estudiosos já não embarcam mais no panprincipiologismo. Ninguém leva isso a sério mais. Ninguém leva isso a sério mais. Os estudiosos sérios do Brasil, ninguém está levando isso em consideração mais. Isso ainda fica na vulgata, né, dos concurseiros, dos que vendem manuais. Mas isso ninguém leva isso em consideração mais, isso acabou. Por quê? Porque a confusão está aí, né? A Babel foi instaurada no meio da nossa cultura jurídica, para que pragmaticamente a gente veja que não deu certo, né? Então, tal como estabelecida, a cooperação processual ela tangencia perigosamente o âmbito moral. Estamos falando do que hoje tem se tratado no mundo inteiro como verdadeiros cavalos de Troia, que se infiltram e minam
o subsistema do direito. Eles entram no interior do subsistema do direito implodindo o que o direito é. Né? E as bases do direito se desmoronam debaixo dos nossos narizes. Né? Eu acho que a gente tem que dar passos para trás mesmo, lembrando principalmente, iniciando aqui com Pontes de Miranda, que a lei jurídica ela é homóloga da lei natural, ela copia o mundo. O Pontes de Miranda entendeu que quando a gente estabelece uma norma, nós nos inspiramos no que há de estável no mundo. O mundo natural, o mundo externo, né, que o relativismo da cultura brasileira fala que nada existe, né? Até a nossa existência é passível de dúvidas. Esse relativismo faz tanta escola no Brasil, mas o mundo externo ele sempre é inspiração para as construções do segundo nível, que é o universo das ciências do espírito, de onde parte o direito, né? Então, existe uma homologia inegável no universo do direito quando a gente vai copiar o mundo natural. O Mário Ferreira dos Santos, um filósofo espetacular, ele vai dizer o seguinte, olha, o nosso conhecimento imita, a seu modo, os fatos do mundo exterior, pois os conhecemos segundo a nossa capacidade de conhecer, isso é, segundo o conjunto da esquemática de que dispomos e acomodamos ao mundo exterior, e que o assimila segundo a sua aptidão. O que é fundamentaliter nas coisas, ou seja, o que é fundamentalmente nelas, é intencionaliter em nosso espírito, é intencional, isto é, tem um conteúdo noético. Então, nós nos inspiramos no mundo exterior e trazemos balizas para a construção do mundo normativo. Se há uma adequação entre o que capta o nosso espírito e o que a coisa é, essa adequação se dá apenas entre intencionalidade e fundamentalidade das coisas. O que o nosso conhecimento conhece não deixa, por isso, de ser verdadeiro, mas não contém em si totalmente a verdade que está na coisa. Então, nós precisamos recordar disso para entendermos como é a normogênese segura, porque a gente já trabalha naquilo que já que é dado, no mundo da vida, né? No piso da unidade do real, da existência. As nossas mentes operam verdadeira função mimética. Elas convencionalizam sobre aquilo que existe. Esse é o poder nomotético ou criador do espírito. Na linguagem de Hartmann, nós temos o condão da objetação, ou seja, nós colocamos intencionalmente objetos no mundo intelectual. Há o mundo dos fatos e o mundo dos fins. A natureza do mundo dos fatos, mas o mundo moral é o mundo dos fins. E no direito nós estabelecemos convenções. A gente faz o recorte, né, e a partir daí nós convencionalizamos. Então a gente faz isso para recordar que o direito não pertence ao mundo da natureza. Para refletirmos um pouco sobre o conceito da chamada cooperação processual, sobre o prisma da qualidade normativa. Porque, no nosso ver, e aí eu já vou encerrar, que eu já devo até ter estourado meu tempo, né? Essa noção, ela preenche 3 níveis de pulverização semântica, no meu entender, que eu coloquei aqui apenas para a gente refletir, né? O primeiro nível de indefinição, o nível de indefinição 1, que é o nível próprio do direito. Quando a gente sai do mundo da natureza, que é o mundo das coisas que estão, o sol vai nascer amanhã, quer você queira ou não. O DNA que está no seu corpo, ele é constituído de partículas que vão gerar o que está programado dentro dele, quer você queira ou não. Você pode interpretar as subpartículas do DNA, fazer um acróstimo, brincar de interpretação, mas ele vai cumprir a função natural para a qual ele foi programado. Né? Ele existe, você pode tergiversar, criar rios de tinta, mas o DNA vai ser o DNA e ele vai construir corpos prevendo a função para a qual ele foi destinado, quer nós queiramos ou não. Né? Mas quando a gente sai do campo do universo natural e nós entramos no campo do direito, que é o campo da convenção, a gente já entra no primeiro nível de indefinição. Por quê? Porque nós estamos abstraindo, é uma produção do intelecto. Né? Então, no campo da norma, a cooperação processual já entra nesse nível de indefinição número 1. Aí depois nós entramos no nível de indefinição número 2, que é a esfera do significante vago. E aí eu estou falando, por exemplo, do signo, do texto. Né? O texto ele pode pender mais ou menos para a vagueza. E quando a gente vai positivar uma cláusula geral como essa, a gente bate palma para aquilo que é o mais vago possível, quando no subsistema do direito a gente deveria estar fazendo exatamente o contrário. Nós deveríamos estar optando pelo fechamento o mais
claro, e no máximo, né, nesse esforço de densificação. E para fechar, né, o nosso tempo aí já está bem estourado, o nível 3 de indefinição é da esfera dos valores. E aí a gente percebe que a cooperação processual ela está diretamente vinculada a uma esfera que é quase moral. A gente traz o cavalo de Troia para dentro do direito. E nós não precisávamos fazer isso, porque, com regra, nós solucionaríamos tudo isso. Então, eu vou fechar com a frase que, na minha opinião, é uma das frases mais felizes que eu ouvi nos últimos anos, que, na minha humilde opinião, vai ficar para a história, que vai fazer escola, que é a do nosso amigo Beclaut Oliveira Silva. A frase dele é: eu quero é regra. Eu quero é regra. Chega de princípios, chega de cláusulas gerais. Nós queremos é regra, gente. Nós temos que voltar ao básico. Nós temos que voltar a Aristóteles, a entendermos o que é essencial e o que é acidental, a entendermos como definir o objeto de uma regra, né? A definirmos a hipótese de incidência, os aspectos materiais, pessoais, temporais. É tudo isso que a gente tem que ter em mente na hora de criar uma norma e não ficarmos lançando esses jus-estilismos que vão, no final das contas, pavimentar essa via da perda de tempo. A gente vai ficar perdendo tempo discutindo o sexo dos anjos e, no final, o que vai valer é o quê? O puro realismo jurídico, como diz o professor Adriano Soares da Costa. O realismo jurídico é quando a definição normativa depende, ao fim e ao cabo, da caneta do juiz, né? E nós vamos ficar brigando para algo totalmente impossível de ser sindicado ou controlado. Então, a gente já vê também que aquele título da provocação é impossível de ser alcançado se a gente está tratando de cláusulas gerais e princípios. Agradecemos muito pela paciência de todos e estamos aí para refletirmos com os colegas. Grande abraço. Obrigado. Obrigada pela palestra. Eu acho que a gente teve aqui 3 exposições, né, assim, com vertentes diferentes, o que enriquece muito debate, né, daqui da nossa mesa. Eu vou botar no meu dicionáriozinho essa palavra jurisestilista, eu não utilizava isso. Agora eu vou passar a plagiar, no bom sentido, né? Entendo também essa... Tem uma pergunta aqui para você, Marco, no chat. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Mas, só para, antes de passar a pergunta, eu entendo essa questão que, ultimamente, a questão do ativismo, né, com base em princípios, cada um acaba fundamentando ou tentando fundamentar as suas decisões da maneira que quer, e aí a gente tem uma certa insegurança jurídica nesse sentido, né? Então, assim, os princípios muitas vezes acabam servindo um pouco para isso, essa questão do principiologismo. Mas, e aí fica essa questão, né? Cada um que quer dar sua interpretação particular do código e, na verdade, a gente tem que aceitar o que o legislador colocou. Porque se cada um for querer dar a sua interpretação do código, a gente nunca vai chegar a uma segurança jurídica. Então, concordando ou não, é o nosso CPC, e nós temos que seguir o que está no CPC. Mas eu acho que, para muito além disso, realmente é o problema. Eu acho que realmente é uma questão de quebrar barreiras culturais e até costumes, porque o que a gente vê mesmo é que até aquelas partes, né, que estão positivadas realmente, que não são apenas princípios, como, por exemplo, o 489, parágrafo. Por isso que a gente diz, que eu digo muitas vezes assim, tem coisas que, para mim, são óbvias, mas que o legislador ele precisou colocar no artigo. Olha, tem que ser assim. Por quê? Porque, apesar de ser óbvio, não era feito. Então, agora não tem desculpa, está aqui, é para fazer, né? E aí foi o que eu acabei de falar, quando o Sérgio falou lá do parágrafo 1º do 489, por exemplo, dizendo, olha, uma decisão fundamentada tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, não está fundamentada. Né? Por exemplo, eu me deparo, na semana passada, com uma decisão que diz, genericamente, 3 resoluções, sem dizer qual é o artigo, qual é o inciso que está se baseando para dar determinada decisão. Né? Então, assim, genérica. Então, são essas coisas. Né? Então, assim, eu acho que o princípio da cooperação é o princípio, mas como também o da primazia do julgamento de mérito, enfim,
e que todos eles juntos vêm a alterar o contraditório, né, que deixa de ser aquele contraditório que já vinha deixando de ser, né, como o próprio William falou, de reação ou não, né? Me lembro que quando eu estava na faculdade, a gente falava de contraditório como princípio da paridade de armas. Então, assim, dê aí cada um suas armas para brigarem entre si, e essa questão do diálogo, né? Então, da cooperação, não para a cooperação de ser bonzinho com o outro, mas para cooperar para que o processo ele ande realmente como deve ser, e isso vem com uma forma muito forte nesse CPC atual. Não só com relação aos princípios, mas dentro do CPC ele acaba colocando algumas regras, né, como o parágrafo 1º do 489, como, por exemplo, colocar que quando o juiz ele vai determinar a emenda da petição inicial, ele tem que dizer o que está errado. Olha, isso daqui está faltando, emende, né, porque era normal a gente ver emenda essa petição inicial em 15 dias. Sim, mas eu vou emendar com o quê? Né? Porque se eu fiz daquele jeito, porque para mim estava correto. Então, o que é que está faltando? Então, não havia esse contraditório nesse sentido desse diálogo, e também tantas coisas que, às vezes, era a questão burocrática, de excesso de burocracia dentro do código, de formalismo, na verdade, essa é a palavra, acabava deixando realmente o mérito de lado, e o processo, muitas vezes, ele era extinto por um vício que podia ser altamente sanável, e que o código ele traz também isso, hoje, dentro do próprio CPC. Ao longo do CPC, a gente vê a concretização desses princípios em alguns artigos, né? Mas eu entendo que, com base na principiologia, realmente acaba que muita gente, com base nos princípios, anda fazendo teses para querer aí encobrir um pouco o que realmente é a intenção do legislador, e cada um querer trazer o seu CPC. Bem, eu vou ver aqui no chat, deixa eu vir aqui no chat, porque tinha uma pergunta para você. Você viu a pergunta já, Marco? Você conseguiu ver? Não vi não. Deixa eu conferir aqui, só um minutinho. Eu vou conferir aqui também. Peraí, porque eu estou no celular. Porque a minha câmera... No meu chat não aparece, não. Tem só um apontamento do Carvalho aqui. Pronto, então deixa eu dar uma olhada aqui no meu. Eu tinha uma pergunta aqui. Pergunta do público. Manuel Matias Ferreira pergunta: Marco, como a sociedade pode contribuir para a cooperação processual? A sociedade? Não tem a menor ideia. Como a sociedade pode contribuir? Não tenho a menor ideia de como responder isso. Em primeiro lugar, porque a cooperação processual não tem conteúdo. Ela pende mais para o âmbito moral do que para o âmbito jurídico, né? Em segundo lugar, que a sociedade, se ela tiver que opinar, ela tem que fazer lá na esfera legislativa. Então, eu não vejo pé nem cabeça nessa questão. Certo. Sérgio ou William quer também falar um pouco sobre essa pergunta? Tem alguma outra coisa a falar? Bom, não, eu não tenho nada para falar, até o tempo tá bem apertado, né? Não sei, o professor, inclusive o professor Araquém já está aí esperando. Eu também não quero... Até 10h40, né? O professor Araquém está vindo. Tem só 3 minutinhos aqui mesmo. Bem, então, é isso, gente. Eu agradeço realmente as exposições de Sérgio, de Marco, de William, acho que, de certa forma, foi bem enriquecedor o painel. Agradeço mais uma vez aqui a Roberto, né, a Antônio, e agora eu vou dar uma de youtuber, né, que a Antônio pediu para eu dizer, estou achando massa dizer isso. A gente dá o seu like, se inscreve no canal, toca o sininho, né, e todo mundo aí se inscreva no canal do YouTube da ABD Pro, tá joia? Bem, eu vou devolver a palavra aqui, creio que a Roberto, né, isso, para que ele possa, então, passar para a nossa palestra magna aí com o professor Araquém. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Parabéns aí pela ótima